Então, como solucionar os problemas da sociedade? Como resolver as questões sociais? Como resolver um estado de coisas criado dentro da sociedade e como trazer isso, como trazer esta questão, como trazer este estado de coisas para uma reunião, como se discutir o problema, como se resolver o problema, apontar soluções, projetos, direções, ver o orçamento, da onde vem o dinheiro, onde será aplicado o dinheiro, como será aplicado esse dinheiro e como ser resolvido e depois como avaliar o projeto executado e ao final de tudo entregar para a sociedade o problema resolvido. Essa é a questão da aula de hoje que nós vamos trabalhar, né? Mas evidentemente tudo começa, né, pelo início, começa pelo primeiro passo, né? Então, vamos falar de decisões políticas, estratégicas, táticas operacionais, né, e as questões para se resolver o problema, né, da sociedade. Bom, primeiro, né, temos que ter um planejamento estratégico. Número 1, planejamento estratégico. Segundo, um planejamento tático. Uma tática, como trabalhar, né? A estratégia é a visão geral do problema. A tática, ela aborda, né, cada questão dentro da estratégia. E o planejamento operacional, o terceiro ponto, é mão na massa. Vamos colocar a mão na massa e vamos executar o plano. Mas antes de executar o plano, existe uma questão, existe um problema, existe uma resolução pacífica de conflitos dentro da sociedade em relação aos bens públicos. Aí venho novamente com aquela questão. O que é a sociedade? Eu já falei isso várias vezes. Sociedade somos nós. Nós somos sócios do bem comum. O que é o bem comum? As estradas, o INSS, o SUS, os postos de saúde, né? O governo de maneira geral, toda a estrutura policial, toda a estrutura de saúde, tudo isso é o bem comum. Se nós moramos em um grande condomínio, as áreas públicas, as áreas comuns é o bem comum, enquanto que a área particular, ela pertence somente a mim e cabe a mim a responsabilidade sobre a área particular. Mas em relação à área pública, em relação à área comum deste condomínio, então pertence a todos, né? E todos como sociedade, como sócios do bem público, como sócios do bem comum, temos que cuidar do bem comum. Como cuidar do bem comum? Diretamente eu cuido do bem comum? Não, toda a sociedade deve cuidar do bem comum. E como que toda a sociedade cuida do bem comum? Através de representantes, através de representatividade. Quem são nossos representantes? Os parlamentares, federais, estaduais, distritais, né? Em um pequeno município, dentro de um estado da federação qualquer, os vereadores, né, são os parlamentares responsáveis aí por aprovação de projetos de lei que vêm discutir o problema público, um estado de coisas a serem resolvidos pela política. Bom, então falamos de 3 pontos agora, né, sobre o início de trabalharmos aí as decisões políticas, estratégicas e táticas operacionais para resolver o problema do bem comum dentro da sociedade, certo? Vou relembrar os 3 pontos. Planejamento estratégico, que é a visão geral do problema. Planejamento tático, que é a visão individual do problema, cada ponto que eu vou trabalhar. E por último, o planejamento operacional, que é a mão na massa, né? É resolver, é pegar para resolver. Bom, agora vamos trabalhar os 3 níveis da política. Anotem aí, 3 níveis da política. Quais são os 3 níveis da política, né? Temos o plano constitucional, temos o plano da atividade política e temos o plano das políticas. Esse terceiro é o mais importante, tá? Vou até anotar aqui 3.
é o mais importante, que é o plano das políticas, que é justamente o que eu estou falando agora. Quais são as políticas a serem adotadas para resolver determinado estado de coisas? E eu vou dar o conceito de estado de coisas ao final. Tranquilo? Número 1. O que é o plano constitucional? Qual é o primeiro nível da política que trata do plano constitucional? Qual é o primeiro nível? Como se desenvolve o primeiro plano de política a nível constitucional, né? Muita gente não gosta desse termo, a nível D. Não, mas está correto, a nível D. Qual é o nível? O nível de plano constitucional. Qual é o plano constitucional? É o plano da formação do Estado. Onde se forma o Estado? Na Constituição Federal, a Constituição da República. É lá que se forma o Estado brasileiro. A União Federativa dos Estados Federados se formam, né, na Constituição Federal, né? E tem gente que não gosta, gostando ou não gostando, a Constituição é que deveria pelo menos mandar no país, né? Existe hoje um conflito? Existe, mas como eu sempre digo, tudo que passa pela ideologia é deturpado, né? Então quando o viés é ideológico, quando o conteúdo é ideológico, então existe um desvio de finalidade. Existe um desvio teleológico. E esse desvio teleológico, né, lembrando que teleologia é a finalidade, quando existe um desvio teleológico, um desvio da finalidade, né, um desvio, um conteúdo de viés, né, de indicação de um caminho, esse conteúdo normalmente é um conteúdo falso, porque o que está por trás dele é simplesmente o poder. Venha para a direita, porque nós somos armamentista, Deus, a pátria, a família, a tradição, etc, etc, etc. Isso, do ponto de vista do idealismo, é perfeito, é bonito, né? Porque os idealistas se encaixam nesse perfil, falam, eu sou desse campo. Agora a ideologia é, faça o que eu faço, o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E aí eles fazem outra coisa e pregam uma coisa e fazem outra. Isso é a direita. Agora a esquerda, muito pior, porque eles têm bases muito melhores, vamos dizer assim, do ponto de vista da infraestrutura, da guerra de classes, da ideologia, do marxismo histórico, do marxismo cultural, que é uma balela, uma outra balela, tentar enganar o povo através dos artistas, através da cultura, usando a poesia, a arte, a música, não é? Para engendrar um pensamento, também um conteúdo de falso viés, né? Um conteúdo enviesado para o pensamento socialista e da esquerda, movimentando todo o povo para a ideologia deles. Que do ponto de vista do idealismo, do ideal, é perfeito, é maravilhoso, mas na prática o discurso não bate com o idealismo. Aí vira uma ideologia e aí temos conteúdos de falso viés, tanto de esquerda quanto de direita. Porque o fundo de tudo isso está no plano desenvolvimentista, que é uma revolução às avessas instaurada no nosso Brasil. Aula de ontem, quem não assistiu tem que assistir, porque senão não vai conseguir acompanhar o que nós vamos falar agora, né? Vamos lá. Do ponto de vista constitucional, né? Como funciona a política do ponto de vista constitucional? Do ponto de vista constitucional, a Constituição, o plano constitucional é o espaço de distinção entre a esfera da política e da sociedade. Aqui separa-se sociedade da política, né? Do ponto de vista constitucional, podendo a fronteira entre as duas variar conforme os lugares e as épocas. Por que varia conforme lugares e épocas? Como eu falei no início, né? Na Grécia, nós tínhamos um tipo de democracia. Qual era a democracia da Grécia, né? Pessoas com recursos financeiros, com uma boa estrutura financeira, patrimonial, com escravos, com um certo estudo, com um certo fluir no idioma, que iam discursar na polis, né? Nas praças públicas sobre o bem comum. Era uma democracia da época, né? Escravos participavam da democracia? Não. Estrangeiros participavam da democracia? Também não. Qual era a lei e qual era a democracia? Para o povo grego, para o povo da polis, né? Para uma espécie de uma elite, mas que na verdade não era elite, porque eles eram a maioria, né? Era a democracia do povo da época. Hoje não.
Hoje a democracia, né, cracia poder, demo povo, o poder oriundo do povo, né, ele se estende a toda a base da sociedade e a toda a sociedade, através do sufrágio universal. Por mais que tente se quebrar esse sufrágio universal, por mais que se tente discutir o sufrágio universal, se ele é válido, se ele não é válido, se ele é auditável, se ele não é auditável, se a urna deve ser, se a cédula deve ser de papel ou se deve ser uma votação eletrônica, por mais que existam esses discursos, são discursos saudáveis dentro da sociedade. Nada impede os discursos, nada impede o conflito causado pelos discursos, ele é extremamente saudável, salutar dentro da sociedade. Se existe esses discursos, existe a democracia. Por quê? Porque se existe esses discursos e existe a democracia, é porque existe todo um conteúdo voltado